Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. E que hoje o Espírito Santo faça uma visita especial a você, contemplando você em todas as suas necessidades. Meu querido, minha querida, nunca esqueça, Deus é especialista em cuidar da gente. Deus, Ele não dorme e Ele se preocupa com você. Se tem alguém que se preocupa com você, esse alguém é Deus. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas lamentando, reclamando, criticando. E quando a gente para alimentar esses sentimentos, a gente perde muito da qualidade do nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. A murmuração, inclusive, é um dos grandes problemas apresentados pela Bíblia para que a gente entenda e aceite a vontade de Deus. Muita gente fica presa nessa questão da murmuração, da reclamação, da crítica, e isso fecha os seus olhos, tampa a sua visão para não perceber ou ela não compreender a vontade de Deus. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo e permite ao Espírito Santo conduzir a nossa vida da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja, aí a gente percebe que Deus, Ele trabalha de forma tão maravilhosa que todas as coisas que acontecem em nossa vida, elas cooperam para o nosso crescimento espiritual. Todas as coisas, elas não são planejadas por Deus. Você viu na mensagem anterior, no vídeo de segunda-feira, que Deus não planeja destino de ninguém. O nosso destino é algo que a gente escreve no nosso dia a dia. E que destino você está escrevendo hoje? Então Deus quer fazer parte da sua história, Ele quer ajudar você a escrever a sua história. E quando a gente permite Deus fazer parte da nossa história, com certeza, ainda que no percurso haja dificuldades, lutas, fracassos, derrotas, Deus sabe que o final é vitorioso, o final é feliz, o final é um porto seguro junto com Deus no lar celestial. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, é muito gostoso, Senhor, estar neste lugar. É muito aprazível estar aqui ao som dos pássaros, contemplando a natureza e percebendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, é aquele que conduz também a história e a nossa vida. Assim como as correntes de água aqui, que fluem naturalmente e ela tem um destino, ela deságua em um rio maior, depois esse rio maior se deságua no mar, e assim o ciclo da vida vai se renovando cada dia, e o Senhor quer renovar a nossa vida, o Senhor quer renovar as nossas esperanças, o Senhor quer tocar em cada um de nós. E nesse momento, Senhor, queremos abrir a Tua palavra. Mas, Senhor, primeiro queremos abrir o nosso coração à Tua palavra. Queremos abrir o nosso coração aos ensinos da Tua palavra. Abençoe a gente, meu Pai. Coloca a Tua mão poderosa sobre nós. Vê o nosso coração, vê a nossa mente, vê os nossos sonhos, as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, nossos medos, as nossas frustrações, nossas dúvidas. Vê tudo o que é. O Senhor, eu sei que o Senhor vê tudo isso na gente. Mas nesse momento, Senhor, nós não queremos que o Senhor apenas veja, mas que o Senhor faça um milagre em cada um de nós, arrancando de nós o medo, o ódio,
o sentimento de vingança, essa ansiedade que nos machuca, que nos deprime. Por favor, meu Deus, cura a gente agora, por dentro e por fora. Faz um milagre em cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que essa mensagem de hoje, Senhor, alcance o coração de todas as pessoas que assistirem essa mensagem. E que também possamos ter a alegria de compartilhar essas mensagens com outras pessoas, ajudando outros em sua caminhada cristã. Dá a tua bênção a todos nós agora, Pai. E que o bom Espírito Santo nos ensine, que Ele fale conosco e que Ele toque na gente, transforme a vida da gente. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, conforme eu falei na segunda-feira, às quartas-feiras nós vamos dedicar agora a analisar alguns milagres de Jesus Cristo. O ano passado nós estudamos, nessa época, nós fizemos a série O Jesus Radical. Não foi bem o ano passado, né? Foi o ano atrasado, nós fizemos o Jesus Radical. Eu quero depois completar a série O Jesus Radical, porque nós temos muita coisa a aprender ainda com o Jesus Radical. Aliás, deixe-me dizer uma coisa para você. Aliás, dizer duas coisas para você. Primeiro, Jesus Cristo, Ele não veio a essa terra para passar a mão na nossa cabeça e dizer, tá tudo bem, vai acabar tudo bem. Não é verdade, bem? Não é verdade, não. A verdade é que Jesus Cristo veio trazer espada. Você encontra isso em Mateus, capítulo 10, quando Jesus Cristo deixa claro que a sua missão aqui era causar divisão. Então essa questão da facilidade religiosa, hoje uma religião que prega prosperidade, que prega felicidade sem dor, felicidade sem sofrimento, felicidade sem perdas, felicidade independente de circunstâncias, isso não é verdade e Jesus Cristo não veio pregar isto. Jesus Cristo veio pregar a salvação e infelizmente, acredite, ele foi muito radical. Mas eu não vou trabalhar a segunda parte do Jesus Radical. Eu quero dedicar as quartas-feiras para a gente estudar um pouquinho a respeito dos milagres de Jesus Cristo. Renivaldo, todo mundo diz que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi a multiplicação da transformação da água em vinho. Na verdade não foi. Tá? O João, ele diz que com o milagre da transformação da água em vinho, ele deu início aos seus sinais. Mas João está se referindo aos seus sinais na Galileia. Existe um milagre que aconteceu antes de Jesus Cristo. Lógico que se a gente for ponderar milagres para um grande número de pessoas, esse foi o primeiro milagre. O milagre público de Jesus Cristo. Renivaldo, e por que o outro não é público? Porque, na verdade, o primeiro milagre que eu considero de Jesus Cristo, ele foi realizado para 4 pessoas. 4 pessoas estavam pescando, não é? E aí, Jesus Cristo vai chamar os discípulos. Vocês sabem que o chamado dos discípulos foi logo após a tentação, os 40 dias. Então, esse milagre, ele não foi para todos. O primeiro milagre de Jesus Cristo, nós vamos fazer uma análise dele hoje, né? Lucas capítulo 5, nós vamos fazer a análise desse milagre. Então, muita gente considera a transformação da água em vinho como o primeiro milagre de Jesus, milagre público. Foi numa festa de casamento, existia ali, ou estavam presentes ali, várias pessoas, várias famílias.
que não era do círculo íntimo de Jesus Cristo. Que o primeiro milagre de Jesus Cristo, na verdade, foi realizado para 4 pessoas. E esse milagre, não é, era digamos assim, um convite de Jesus Cristo às pessoas deixarem suas atividades comuns para se envolverem numa missão especial. Eu costumo dizer no meu canal que quando Deus nos chama, Ele nos chama de uma vida comum, de uma vida corriqueira, para realizar em nós e através de nós o extraordinário. Então João, Pedro, André e Tiago estavam pescando. E ao estarem pescando, eles receberam a visita de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali olha para eles e Jesus Cristo pede o barco deles emprestado, né? Jesus vai a um lugar deserto, o capítulo 4, né? Jesus Cristo aí depois da tentação, ele começa a rebanhar discípulos. Começa a chamar pessoas para o ministério, para começar seu ministério. Diz o livro Deserto das Nações que depois da tentação, os 40 dias do deserto, da tentação, foi justamente um momento de Jesus Cristo fazer uma introspecção com Deus, com o Espírito Santo, para a escolha dos discípulos que iriam acompanhá-lo na missão. Ele vai se consagrar para deixar o Espírito Santo conduzi-lo nessa escolha. Enivaldo, então por que o Espírito Santo permitiu Deus escolher Judas? Na verdade, Jesus Cristo não escolheu Judas. Jesus Cristo escolheu 11 discípulos e por insistência desses 11, Judas veio a fazer parte dos 12 discípulos. Judas foi uma escolha dos discípulos, porque os discípulos consideravam Judas um homem inteligente, capaz, né? Então eles acharam que Judas seria útil ao ministério de Jesus Cristo. Então eles indicam Judas para discípulo de Jesus Cristo. Então eu considero que esse o primeiro dos milagres. Leia comigo Lucas, capítulo 5. Aconteceu, ao apertá-lo a multidão, junto ao mar de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia, e logo a praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entrando Jesus Cristo em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava as multidões. Depois ele despede as multidões, não é? Quando acabou de falar, ele despediu a multidão, então Jesus Cristo disse: vamos pescar. Jesus Cristo está reunindo pessoas para, dentro dessas pessoas, escolher 12 homens. Alguns vão dizer, por exemplo, que o Sermão da Montanha foi logo após a tentação. A gente pode até ponderar que sim, mas eu acho que o Sermão da Montanha, os discípulos todos já estavam escolhidos. Se você ler Mateus capítulo 5, você vai ver que os discípulos já tinham sido escolhidos. Tá? Leia comigo Mateus capítulo 5. Então aqui Jesus Cristo está passando pela Galileia, ele está passando pela Judéia, desculpem, e ali ele agora começa a arrebanhar pessoas, para dentro dessas pessoas o Espírito Santo indicar aqueles que seriam os discípulos que acompanhariam Jesus Cristo em sua missão de buscar e salvar o perdido. E lógico, ele ia treinar a igreja, né? Treinar as pessoas que iriam substituí-lo após sua ascensão ao céu. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1, diz assim, olha: vendo Jesus Cristo as multidões, subiu ao monte. Aqui em Lucas capítulo 5, ele entrou num barco. Ele estava ali à beira-mar,
e os discípulos estavam pescando. Agora eles aportam os seus barcos na praia e começam a lavar as redes, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. E aí, Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, diz: vendo as multidões, subiu ao monte e, assentado, aproximaram dele os seus discípulos. Veja que já estavam aqui escolhidos, né? Mateus capítulo 4 fala dessa escolha dos discípulos. Capítulo 4, a partir do verso 18, ele tem a escolha dos discípulos. E aí no capítulo 5, veja que já tinha feito a escolha, já tinha acontecido o milagre da pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5. Né? Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele passou a ensinar os discípulos. O ensino é para os discípulos, a multidão vai a beber dos ensinos que Jesus Cristo está dando aos discípulos. Ou seja, os discípulos agora entram na escola de Jesus Cristo e Jesus Cristo vai ensiná-los. Mas a multidão está sempre perto ali. Se você vai para Marcos capítulo 5, a gente vai encontrar uma multidão. Marcos capítulo 3, outra multidão. A gente vai para o mar da Galileia, lá está a multidão. No mar de Tiberíades, lá está a multidão. João capítulo 6 fala de uma multidão que estava sempre perto de Jesus. Que Jesus queria levar os discípulos para um lugar deserto, mas lá estava a multidão. Então Jesus Cristo aproveitava a oportunidade de ensinar aos discípulos, e as lições dadas aos discípulos eram aproveitadas, bebidas, né, alimentadas também por várias pessoas. Então, em Lucas capítulo 5, nós temos aí essa pesca maravilhosa. Jesus Cristo está escolhendo discípulos e os discípulos estão ali. Então, Jesus Cristo falou às multidões, apresentando o seu projeto, não é? Para atrair as pessoas para dentro da multidão, ele escolher seus discípulos. Quando ele acabou de falar, disse a Pedro: vamos pescar. Verso 4, né? Quando acabou de falar, ele disse: vamos pescar. E Pedro disse: não, Senhor, não podemos ir mais pescar, não. Além de ser dia, né, nós passamos a noite inteira pescando. Verso 5, né? Respondeu Simão Pedro: havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos fazer a tua vontade, nós vamos lançar as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Observe aqui, meu querido, que esse momento, rompiam-se as redes, o milagre em si, ele não é relevante. Aliás, uma das coisas que eu e você vamos aprender dos milagres de Jesus Cristo é que nenhum milagre em si, o milagre ele não é um fim em si mesmo. Jesus não usa o milagre como um fim em si mesmo. Jesus Cristo usa um milagre como um meio de alcançar uma finalidade, alcançar um objetivo. Eu fico analisando a questão dos milagres que acontecem hoje e eu vejo que há muita inverdade, né? Há muita falsidade na questão da propagação do milagre, porque as pessoas hoje apresentam o milagre como um fim em si mesmo. O milagre não é um fim. Observe que apesar da pesca maravilhosa, Jesus Cristo não manda os discípulos para casa para tratar seus peixes, para cuidar da sua vida pessoal. Quando eles recebem essa pesca maravilhosa, a partir do versículo 6, diz: eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, no caso João e Tiago, que vieram para ajudá-los. E foram e encheram os dois barcos, a ponto de quase irem a pique. Então Simão Pedro disse a Jesus Cristo: afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus Cristo agora ele mostra a finalidade do milagre. O milagre não é um fim em si mesmo, mas ele usa o milagre através dele, para que através do milagre
ele alcance o seu verdadeiro objetivo, que era a conversão desses discípulos e o chamado a esses discípulos para seguirem a Jesus Cristo. Verso 8 diz: Simão Pedro, prostrando-se aos pés de Jesus Cristo, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus Cristo realiza um milagre para quantas pessoas aqui? Para 4 pessoas. Porque os companheiros aqui, que são os servos ali de Pedro e de André, né, eles não vão se tornar discípulos de Jesus Cristo. Os servos, eles não recebem o chamado para o discipulado. Então, quem vai receber o chamado é Pedro, Tiago, João e André. Esses 4, né, que Jesus Cristo quer alcançá-los através do milagre. O livro de João diz que Jesus Cristo andava na beira-mar e ele viu esses discípulos se aproximaram dele e Jesus Cristo disse: vinde a mim. No livro de Marcos diz: venham a mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 1, verso 16 a 20. O chamado desses discípulos aí acontece dentro desse contexto. Então esse milagre, ele não é público. Ele é um milagre que acontece na intimidade de um relacionamento de Jesus com esses primeiros discípulos aí. E aí, versículo 10, versículo 11, né? E arrastando para ele o barco para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus Cristo. Então, qual era o objetivo do milagre? Era que eles se tornassem prósperos, ganhassem muito dinheiro e resolvessem suas dívidas da Associação dos Pescadores da Galileia? Não. O objetivo de Jesus Cristo era tirá-los do comum para levá-los ao extraordinário. Meu querido, vamos analisar esse milagre? Lembre-se, muitos pregadores vão dizer que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi a transformação da água em vinho. Eu não vou discordar deles, porque o milagre da água transformada em vinho é um milagre público, feito para a multidão, ou feito para famílias que estavam naquele casamento. A família do noivo, a família da noiva. Essas famílias ficariam envergonhadas, decepcionadas, frustradas por causa da falta do vinho. A gente vai analisar esse milagre depois, tá bem? Mas eu quero que você agora se volte para cá. Porque nessa série Milagres, eu quero que você entenda e que nós entendamos que Jesus Cristo, ele realiza milagres ainda hoje. Agora, quando o milagre ele tem uma finalidade em si mesmo, quando o propósito é levar você a buscar de Deus coisas sem uma ligação com Deus, sem um relacionamento com Deus, sem uma entrega pessoal a Deus, esse milagre não é um milagre que eu diria seria ou foi realizado por Deus. Porque Deus não faz nada sem propósito. E observe aqui. Primeiro, Jesus Cristo se aproxima dos discípulos, vê que eles estão frustrados, vê que eles estão ali decepcionados, sem dúvida alguma. Eles tinham despesas para pagar, servos, salários para pagar dos seus empregados. Eles tinham uma vida, uma associação em que eles precisavam de dinheiro. E agora a pesca não estava dando resultado. Mas Jesus Cristo simplesmente não chega ali para satisfazer o capricho ou a necessidade deles e ponto final. Aliás, um dos erros da pregação moderna, do evangelho da prosperidade hoje é esse.
é que o milagre tem um fim em si mesmo. Ou seja, Deus faz milagre hoje para ajudar as pessoas a ficarem ricas, a se livrarem dos seus problemas. Não foi isso que Jesus Cristo fez aqui. Primeiro, vamos observar aqui. Jesus Cristo dá uma ordem. Meu querido, minha querida, nenhum milagre da Bíblia, observe, nenhum milagre da Bíblia aponta para uma inércia cristã. Eu não preciso fazer mais nada. Não existe isso na Bíblia. Aliás, quando Jesus Cristo chama os discípulos para pescar, a primeira lição é: vocês precisam aprender a confiar na palavra de Deus. Se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, e hoje eu digo para mim e para você, digo para todos nós, se a gente quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, essa é a primeira lição. Você está vivendo a sua vida comum, está fazendo do seu jeito e não tem dado certo, é hora de agora você parar para dar ouvidos à proposta de Deus, à vontade de Deus. Os discípulos passaram a noite inteira pescando. Pescaram, não pegaram nada. Usaram suas estratégias, usaram suas metodologias, usaram seus recursos e nada alcançaram. Talvez no relacionamento com Deus a gente tenha dificuldade de aprimorar, de se aperfeiçoar, de ser aperfeiçoado por Deus, justamente por isso. Porque nós queremos viver um cristianismo muito independente da vontade de Deus. Jesus Cristo vai dizer em Mateus, capítulo 7, verso 22, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ora, quando Jesus Cristo diz isso, ele está dizendo que, embora eu esteja na igreja, embora eu frequente todos os cultos da igreja, embora eu seja uma pessoa ativa na igreja, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não aprendi a depender de Deus, a confiar na poderosa mão de Deus, alguma coisa está errada comigo. Os discípulos eram pessoas religiosas. Eles iam ao templo, eles pagavam seus impostos, eles devolviam seus dízimos, eles faziam tudo. E agora eles estão com dificuldade no trabalho. E Jesus Cristo, em vez de resolver o problema deles, diz o livro de Marcos, capítulo 1, verso 16 e 17, Jesus Cristo, em vez de levá-los a focar no problema que eles estão atravessando, que é a falta de peixes, Jesus Cristo vai dar a pesca maravilhosa, e diante de 2 barcos lotados de peixe, Jesus Cristo vai dizer para eles: deixem tudo aí e me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então o milagre, ele era um fim em si mesmo? Não. Jesus Cristo usa o milagre para levar os discípulos a essa primeira lição. A lição de depender inteiramente da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, né? Leia comigo Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33, olha o que está escrito. Diz assim, ó, Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, meu querido, Jesus Cristo agora coloca os discípulos diante de uma escolha, ou diante de uma prioridade. O que vai ser prioridade na vida de vocês? Eu quero você como meu discípulo. E eu falei para você, e para todos nós, né? Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, a primeira lição é a lição da dependência, a lição da confiança. Confiar inteiramente na palavra de Deus. Pedro vai dizer no capítulo 5 de Lucas: Senhor, passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes.
na tua palavra, de acordo com a tua palavra, nós lançaremos as redes. Meu querido, eu quero aqui falar uma coisinha bem simples para a gente. Primeiro, a palavra de Deus é a verdade. E aí isso a gente não deveria nem questionar. A palavra de Deus é a verdade. João 17, verso 17. Agora, meu querido, de acordo com o Salmo 33, versículos 7 a 9, de acordo com Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, a palavra de Deus tem poder. Isaías também fala, né? Isaías 44, 45 fala, a palavra de Deus tem poder. E Pedro, quando ele diz, sob a tua palavra nós lançaremos as redes, ele está dizendo, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra. A palavra não é apenas a verdade. Aliás, muita gente vai se perder, apesar de acreditar na Bíblia como verdade. Agora, Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é a palavra de Deus, né? o Novo Testamento, o Evangelho é Jesus Cristo, o Evangelho é a salvação oferecida por Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quê? Na palavra de Deus. Deus empenhou sua palavra, diz o livro de Hebreus, que Deus empenhou sua palavra para conosco, de dar Jesus Cristo como sacrifício perfeito para a nossa salvação. E você, eu, todos nós, podemos fazer uma pergunta simples para cada um de nós. Você crê que a Bíblia é a verdade? Diz o livro de Tiago que Satanás também crê, mas ele não obedece. Por isso Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai para o céu, mas somente aquele que pratica a palavra, que obedece a palavra, que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa na obediência aos seus mandamentos. Então, meu querido, o sábado também é a verdade. Por favor, eu não estou dizendo aqui que você está errado ou que a sua religião está errada. Por favor, o erro nosso é não crer na verdade. Segundo, é não crer no poder da palavra. Salmo 33, versículo 7, diz que de acordo com a palavra de Deus, tudo foi criado. Ele falou e tudo passou a existir. Há poder na palavra de Deus. Há poder, meu querido. E aqui o milagre mostra a manifestação desse poder numa coisa simples. Jesus Cristo dá uma ordem aos discípulos para jogar a rede. Mas quem foi que atraiu os peixes para a rede? Se eles pescaram a noite inteira no mesmo lugar, ali onde eles jogaram a rede, Jesus Cristo disse, jogue do outro lado. Quem foi que atraiu aqueles peixes para encher 2 barcos? O depósito de 2 barcos foram cheios e os barcos quase vieram a pique, quase afundaram pelo peso dos peixes. Jesus Cristo, o Espírito Santo foi quem atraiu aqueles peixes. E agora os discípulos precisavam fazer uma escolha. Quem seria a sua prioridade? O reino de Deus, Jesus Cristo, ou a sua associação de pesca? Veja que o milagre em si, ele é apenas um meio que Deus vai usar para alcançar o coração desses discípulos, levando-os a fazer a melhor escolha. Porque o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 11, diz que eles levaram o barco até a praia. E eu não tenho dúvida de que os empregados ali, os companheiros de Pedro, Tiago, João e André, né, ou Pedro e André, Tiago e João, ali, eles
entregaram aquela pesca maravilhosa aos seus empregados, levaram para a associação e ali venderam os peixes, pagaram suas dívidas. Agora Jesus Cristo disse: eu quero vocês numa obra diferente. Eu quero que você pare de priorizar o que é material para você valorizar o que é espiritual. Deus não está dizendo para você parar de trabalhar, para você ficar desempregado, não. Aliás, uma das coisas que a gente percebe em todos os milagres e em todos os chamados de Jesus Cristo às pessoas, Jesus não chamou ninguém desocupado. Observe os 12 discípulos chamados por Jesus Cristo. Todos estavam fazendo alguma coisa. Todos estavam ocupados. Deus não gosta de pessoas que ficam desocupadas propositadamente. O preguiçoso. É verdade que a Bíblia diz que o preguiçoso é uma maldição. Não é que Deus não gosta do preguiçoso, mas o fato dele desenvolver o hábito da preguiça irrita a Deus. Chega a ser uma maldição a Deus. A preguiça é uma coisa que realmente prejudica demais as pessoas no relacionamento com Deus. Deus não gosta de preguiçoso. Vamos colocar bem claro assim. Deus ama a pessoa, mas como ele desenvolve o hábito da preguiça, Deus fica triste com ele. Deus aborrece, porque Deus odeia a preguiça. Segunda lição desse milagre aí, meu querido, além dos discípulos perceber que Jesus Cristo tem poder, a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus tem poder. Mas existe uma outra lição aí muito mais profunda, viu? Que eu gosto de analisar nesse texto. Eu nunca vi muita gente exaltando essa questão aqui. O versículo 8 diz assim: vendo isto, Pedro prostrou-se diante de Jesus Cristo. O milagre aqui leva os discípulos a ver divindade em Jesus Cristo. Nenhum judeu se prostrava, ou se prostra ainda hoje, diante de qualquer ser humano. Então, para os discípulos se prostrarem diante de Jesus Cristo, e Pedro faz uma confissão profunda aqui, e eu chamo que essa confissão é a maior realização de qualquer ser humano. Meu querido, minha querida, preste atenção. Todos os pecadores que vão estar no céu passaram pelo mesmo momento que Pedro passou. Eu sou pecador. Porque ele viu pureza em Jesus Cristo. Ele viu glória em Jesus Cristo. Ele viu poder em Jesus Cristo. Ele viu algo extraordinário em Jesus Cristo. E ele diz: eu sou pecador. Meu querido, aqui, só esse texto aqui daria para a gente fazer uma semana de oração. Mas eu quero aqui tirar duas lições práticas para a gente. A primeira é que quando a gente contempla Jesus Cristo, quando a gente olha para Jesus Cristo, e lógico que o olhar de Pedro aqui está voltado para essa pesca maravilhosa. Primeiro, Jesus Cristo tinha uma verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Pedro foi levado a não questionar essa realidade. Segundo, a palavra de Deus tem poder. E o milagre aconteceu. 2 barcos estão lotados de peixes. Se Pedro olhasse para os barcos, ele poderia conjecturar: meus problemas financeiros estão resolvidos. A minha empresa não vai à falência mais. Então Jesus Cristo agora ele pode fazer coisas maravilhosas na minha vida. Então eu quero ele na minha vida, porque ele vai resolver todos os meus problemas. Mas a visão de Pedro aqui, ela é tirada do material. Ela é arrancada do que é puramente material e é levada para o espiritual. E quando Pedro olha para Jesus Cristo,
ele se vê nu, ele se vê indigno, ele se vê imperfeito, impuro, imundo. Assim como Isaías, quando Isaías viu a glória de Deus no templo, ele diz: ai de mim que sou pecador. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu também sou impuro. Isaías faz a confissão. E agora Pedro também faz a sua confissão. Primeiro, por que Pedro é levado a confessar? Porque ele viu a glória de Deus através de Jesus Cristo. Isaías foi levado a confessar quando? Depois que ele viu a glória do Senhor. Pedro viu a glória de Jesus Cristo. Ele viu a divindade de Jesus Cristo. E quando a gente vê, quando a gente contempla Jesus Cristo, não como um homem comum, mas como Deus eterno, Senhor da glória, diz o livro de Coríntios, que aí nós somos transformados. E nós somos levados a confessar quem realmente nós somos. A segunda lição desse texto aqui, de Lucas 5, verso 8, é justamente isso. Não dá para você ficar indiferente diante da glória de Deus. E às vezes eu fico triste comigo, né? E às vezes com outras pessoas também, muito próximas da gente, porque, meu querido, minha querida, eu, por exemplo, tenho 37 anos de cristão. 37 anos andando com Jesus Cristo. E às vezes, muitas vezes eu tenho perguntado para mim, o que tem mudado na minha vida? Qual é o poder que a palavra de Deus tem exercido na minha vida? Por que eu continuo fazendo algumas coisas que eu fazia antigamente? Por que eu ainda continuo praticando algumas coisas que a palavra de Deus completamente condena? Primeiro, eu duvido da verdade. Segundo, eu duvido do poder da verdade, da palavra de Deus. E terceiro, eu não tenho feito o dever de casa, que é olhar para Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, vamos ler Hebreus capítulo 12? Esse é o dever de cada cristão, e não é um dia só não, meu querido, é todos os dias. Paulo vai dizer isso também, mas vamos ler primeiro Hebreus capítulo, lógico que tudo é texto de Paulo, né? Mas ele vai dizer aos Hebreus, capítulo 12, e depois ele vai dizer aos Filipenses também, capítulo 3, ele vai dizer aos Filipenses a mesma coisa. Observe, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, meus queridos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado que de perto nos assedia. Ele nos cativa, ele nos conquista, ele nos aprisiona. Deixemos o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, versículo 2, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se eu e você não desenvolver o hábito de olhar para Jesus Cristo, Pedro se viu nu porque ele olhou para Jesus Cristo. Lógico que aconteceu um milagre ali, mas não foi o milagre em si que chamou a atenção de Pedro, foi quem fez o milagre. Quem realizou o milagre realizou também o maior de todos os milagres, que foi converter, que foi transformar o coração de Pedro. Renivaldo, mas 3 anos depois Pedro não vai negar Jesus Cristo? Meu querido, conversão é um momento, santificação é um processo. Pedro foi convertido ali, agora ele não foi santificado ali. Conversão é um momento. Diz o livro Desejar Todas as Nações que a conversão acontece em algum momento da minha caminhada cristã. Pode ser que a minha conversão não tenha acontecido no dia do meu batismo.
E eu creio que eu não me converti no dia do meu batismo. Não me converti. Minha conversão, na verdade, vai acontecer, eu acredito nisso, em 1990, 3 anos depois que eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Aí vai acontecer a minha conversão. A conversão de Pedro acontece aqui. Ele olhou para Jesus Cristo. E ao olhar para Jesus Cristo, ele sabe quem ele é. Ele é um pecador, perdido, impuro, indigno. Agora Pedro faz uma coisa aqui que eu e você jamais deveríamos fazer: afastar Jesus Cristo. O grande erro nosso como cristãos, Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 12, é correr para Jesus Cristo, é ir para os braços de Jesus Cristo. Jesus Cristo entra no barco de Pedro. Jesus Cristo não quer sair mais da vida de Pedro. Mas Pedro aqui pede para Jesus Cristo sair da vida dele. Essa não é a primeira vez que ele vai dizer isso. Lá na Santa Ceia, ele vai dizer: Senhor, se você quer lavar meus pés, você não é digno do meu coração. Mas se você quer fazer isso, lave também minhas mãos, meu corpo, minha cabeça. Jesus Cristo disse: se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. Cuidado para que o meu cristianismo, o teu cristianismo, não nos leve para longe de Jesus Cristo. E como é que isso acontece, Renivaldo? Através da confissão. Se você erra, o erro não é o problema. Eu já disse aqui várias vezes no canal, Deus não está interessado no teu pecado. Ele sabe que você vai errar. Ele sabe quantas vezes eu vou cair daqui para frente ainda. Deus não está interessado nisso não, meu querido. Deus está interessado em você. Agora, não permita que o teu erro afaste você de Deus. Não permita que o teu erro te leve para longe de Deus. Ou melhor, não expulse Deus da tua presença. Davi, clame como Davi. Salmo 51. Senhor, tem misericórdia de mim. Sim, em vez de Pedro dizer para Jesus Cristo: Senhor, afasta-te de mim, ele deveria ter gritado: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, cura-me. É esse o milagre que Jesus Cristo quer realizar em mim e você hoje. Esse primeiro milagre de Jesus Cristo aqui, eu costumo dizer que é o milagre da individualidade. Porque, inclusive, o texto ele nem apresenta a reação de Tiago, a reação de André, a reação de João. Ele apresenta a reação de Pedro. E aí depois nós vamos ter a segunda pesca maravilhosa, que Jesus Cristo vai confirmar a conversão de Pedro. Lucas capítulo 23, desculpem, versículo 22, 23, versículo 22, Jesus Cristo vai dizer: olha, Satanás me pediu para peneirar você, Pedro. E você, quando se converter, você vai ser uma bênção em minhas mãos. Você vai converter outras pessoas. Então a conversão é um momento. Vai acontecer em algum momento da tua vida, você vai se converter plenamente a Deus. Talvez a conversão aconteça até em etapas. Mas ela vai acontecer em algum momento. Agora, a santificação é um processo. Deus nos chama para fazer um milagre na vida da gente, para converter a vida da gente. E depois ele vai nos levar a um processo da purificação, da santificação, para que no final a gente alcance a glorificação. Meu querido, esse primeiro milagre aqui tem muita coisa para que a gente pudesse aqui analisar. Eu peço a você que depois você leia aí, porque na vida cristã, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, que o importante é você não desistir. É você não abandonar o caminho. É você não virar as costas para Deus. É você continuar insistindo, caminhando. Leia comigo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim, olha: não que eu julgue já ter alcançado a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, deixo tudo para trás. Diz o texto que os discípulos deixaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Deixando tudo para trás, diz o verso 13 de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão. Verso 14. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. E todos os que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Nós temos que prosseguir, meu querido. Você tem que sair do comum para o extraordinário. Deus quer fazer de você um instrumento de bênção. E se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você vai sair desse marasmo. Deixe Jesus Cristo hoje chamar você para uma pesca especial. O milagre acontece para Pedro. Os outros discípulos são alcançados. Diz o texto que Tiago, João, André, Pedro seguiram a Jesus. Mas o texto faz questão de enfatizar que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus Cristo. Deixando tudo. A prioridade deles era agora o reino de Deus. Não era um milagre. O milagre em si não tinha muita utilidade se eles continuassem ali dentro do barco, continuando através de outro milagre, procurando outro milagre para ter outro barco cheio de peixe. Nós queremos um Jesus Cristo que realize toda a nossa vontade e que nos dê milagre, que nos dê bênção, que nos dê prosperidade, que nos dê riqueza. Eu fico irritado às vezes quando eu observo a propaganda da religião moderna. Milagres, milagres e mais milagres. Deus não está interessado nisso, meu querido. Deus está interessado em você. E se Ele realizar um grande milagre na tua vida, pode ter certeza que o objetivo de Deus é outro. O objetivo de Deus não é você ficar preso no milagre, não é fazer você ficar correndo atrás de milagre, é levar você a uma mudança de vida. Assim como Deus buscou uma mudança de vida para Pedro, Deus quer buscar uma mudança de vida para mim e para você. Não quer você hoje abrir o coração para receber a Jesus Cristo. Não quer você hoje permitir que Ele realize um milagre em você. Não quer você hoje cair de joelhos diante de Jesus Cristo e confessar sua dificuldade de aceitação da palavra, de aceitar o poder da palavra, de experimentar a vida da palavra na tua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado porque o Senhor é o Deus dos milagres. E quando o Senhor faz um milagre, o Senhor tem um propósito, para que através do milagre o Senhor alcance o nosso coração. Por favor, Senhor, então hoje abra a janela dos céus e derrame sobre nós uma bênção especial, ou seja, faz um milagre hoje em cada um de nós, porque nós queremos ser transformados pelo Espírito Santo. Nós queremos ser transformados à semelhança de Jesus Cristo. Ajude-nos hoje a olhar para Ele e nele sermos transformados à sua imagem e semelhança. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.